Fala pessoal, meu nome é Edson Freitas e vou gravar mais um vídeo falando sobre chamo. Eu gravei um vídeo recentemente, teve uma repercussão muito boa, mas algumas pessoas não entenderam ali o que eu quis dizer, né? E alguns questionaram, falaram que não concordavam em alguns pontos. E os pontos que elas não concordavam, elas estavam equivocadas, talvez por eu não ter sido claro o suficiente ou não ter sido didático ao ponto de explicar o que eu quis dizer. Então eu vou explicar agora de forma mais clara. E eu acredito que as pessoas, né, que vão ser honestas, vão ser sinceras, né, em relação aos conceitos que eu vou falar aqui agora, em relação à historicidade, a questão da identidade racial, né, da origem, linhagens, da questão da funcionalidade, objetivo e o nome do chamo. Então, assim, não tem como questionar algumas coisas, né? Por mais que a pessoa tenta questionar, mas é por uma questão, às vezes, pessoal, porque a pessoa quer, mas não porque ela não consegue provar aquilo ali. Ela quer aquilo, ela pensa que é daquele jeito, mas não consegue provar. Então vamos lá. O chamo é uma ave de origem japonesa, tá? Com uma ramificação histórica na Tailândia, né? Um próprio nome, falando do nome em questão, vamos começar falando pelo nome, né? Todo mundo sabe, tá lá no standard, tal, que é uma corruptela de Sião e tudo, tal. Sião é um antigo nome da Tailândia e o significado mais próximo da palavra aí, não tem uma etimologia do nome assim, algo concreto, mas o mais próximo que os estudiosos chegaram é que significa povo moreno ou escuro, algo desse tipo aí. Ou seja, chamo não tem nada a ver com a palavra combatente em si, a etimologia da palavra não, tá? Posteriormente, no Japão, eles associaram a palavra chamo à palavra combatente. Né, ficou associado. Então chama aí é combatente, mas não quer dizer que a palavra significa isso daí não. Então para começar é a questão do nome. Então como o chama ele tem origem japonesa, ele tem um objetivo e uma identidade racial. Ele foi criado para quê? Para combater. Ponto. Foi criado para combater. E qual que é o quesito de seleção do japonês? O combate. Ele não quer saber se a ave tem a cauda baixa, alta, a cabeça é assim assado, o pescoço é curto, é comprido. Logicamente, dentro do combate, o fenótipo vai seguir um conceito. Ó, essa ave que ela é mais assim, ela é mais deitada, ela pega mais atrás e tal. São conceitos dentro do combate ali que a gente não vai discutir isso agora. Mas o conceito principal, tá, do chamo no Japão é o combate. É uma ave combatente e é para combater, né? E como essa ave ela não tem uma rastreabilidade e um padrão específico, né? São vários padrões, são vários. Cada linhagem de chamo tem um padrão diferente. Isso aqui que eu tô falando é uma coisa fácil de provar, é só entrar aí no site dos criadores, nos chamistas no Japão, que você vai ver a variedade de chamo que tem lá, né? Então, assim, é uma variedade muito grande. E todos são chamos, todos. Então o chamo não pode ser considerado uma raça, porque a zootecnia ela tem alguns conceitos, e dois desses conceitos é a rastreabilidade e a identificação da raça através da observação. Então assim, você tem que conseguir observar e saber que aquilo ali, pô, isso aqui é a raça tal. Por exemplo, se você vê um Sonerate, tá, que é uma raça natural, ou um Lafayette, ou um Galos Vários, por exemplo, né, que são aves banquivas, né, você vai identificar na hora, pô, isso aqui é um Sonerate, quem conhece aqui é um Lafayette. Esse é um Galos Vários, né? Muito próximo do banquivo aí, do banquivo espanhol e tal. Você identifica na hora. Agora, se você pegar um chamo, levar para o Paquistão e pedir alguém para identificar ele lá no Paquistão, a pessoa não sabe que foi pego no Japão e levado para o Paquistão. Ela vai falar que é um Paquistão. Ela não vai falar que é chamo. Como que ela vai identificar aquilo? Se você pegar um nacional nosso aqui e levar para o Japão e perguntar a um japonês o que é, o japonês não sabe que você trouxe do Brasil, que é o Mura, ele vai chamar de chamo. Ele não sabe. Então a única forma de se identificar um chamo japonês é através da honestidade, tá? Da procedência. Quando algo tem procedência e a pessoa é honesta, tá? Aí você confia, tá? Não, isso realmente veio do Japão, isso é um chamo, fulano de tal. Por exemplo, nós temos aqui o Márcio, né, de Tapitinga, que trouxe os Taritori e tal. Tem um japonês que se o nome agora, não sei se é Tanaka, não sei, eu não conheço pessoalmente, mas que trouxe aí os Ukiban e os Butiban. E vale lembrar que quando chegou esses chamos de defesa e ataque aqui no Brasil, os chamistas, né, que criam chamos ornamentais, que criam chamos de exposição, criam chamo padrão standard europeu, eles criticaram, falaram, isso não é chamo nem aqui nem na China, isso aí eles cruzaram com asilo e tá falando que é chamo. Provavelmente cruzou com asilo sim, mas é chamo sim. Porque o chamo japonês ele é um nacional do Japão. Pode espernear, pode achar ruim, pode me xingar, mas no Japão o chamo é um nacional.
Ele não tem padrão, é o nacional, não existe. No Japão, o chamo é o nacional. Porque se você for pegar um padrão do criador X como sendo o padrão mais próximo do europeu, né, para falar, não, tem sim aqui, ó, no Japão aqui é o padrão aqui. Não, vai ter chamo no Japão parecido com o chamo europeu, porque os chamo europeu vieram do Japão. Isso é fato. Mas no Japão não tem, porque você tem que considerar todas as linhagens, não uma que você quer, que está dentro daquilo que você gosta. Todas, e considerando todas as linhagens, o chamo no Japão é um nacional, assim como o galo mura é o nacional nosso aqui do Brasil. Ponto, não tem o que discutir. Pode achar ruim, espernear, fazer pirraça, fazer o que quiser. O chamo no Japão é nacional. Agora vocês vão gostar aí, meus amigos que criam ornamentais. Já o chamo na Europa, tá? Tem raça. É uma ave de raça. Porque o conceito de raça é o quê? Você conseguir identificar, tá? E você tem uma rastreabilidade ali da raça, né? Um padrão, e você conseguir identificar. Então, quando você vê um chamo, por exemplo, Martens Pimpinelo, e outros criadores, aqui no Brasil também tem vários aqui, né? Você vai conseguir identificar, pô, isso é um chamo, ave imponente, pescoço em S, lançando o pescoço, ave muito ereta, né? As asas bem arqueadas, né? Cabeça com expressão forte, tipo águia, bico forte, curvo para baixo, né? A cauda espada, abaixo da linha do horizonte. Porra, standard aí, eu tô cansado de estudar o standard do chamo. Não preciso ser especialista para poder entender sobre standard, que é desse tamanhozinho. E ainda tem uma incoerência, tá? Uma incongruência, na verdade, no standard europeu. Por quê? Tá lá como falta grave, atitude. Aí fica aquele ponto de interrogação. Atitude para quê? Nós estamos falando de uma raça combatente. Aí vem a crítica em cima da questão da identidade racial. O chamo europeu perdeu a identidade racial. Pode espernear, pode chorar, fazer o que quiser. Você quer criar um chamo, tá? Um chamo standard europeu, dentro dos padrões europeus, que é uma ave maravilhosa, linda, linda. Assim como um fazão é maravilhoso, um pavão é lindo, o chamo também é uma ave imponente, maravilhoso e tal. Mas você tem que entender que ele perdeu, isso é outra verdade, ele perdeu, o chamo europeu perdeu sua identidade racial, acabou, ele não tem fibra. Se você acha que seu chamo tem fibra, você cria um chamo europeu, beleza, pega um galista aí perto da sua casa, pega um galista, qualquer um galista aí, tá? Perto da sua casa, que todo galista tem um conceito de combate, os caras não criam à toa, não, o cara entende. Se o cara é galista aí, ele entende. Pega um galista perto da sua casa e coloca um chamo que dê parelha com um galo nacional aí pra bater pra você ver. Aí você vai entender o que eu tô falando. Então não critica, eu tô falando que chamo na Europa perdeu a identidade racial. Veja bem, eu falei primeiramente do nacional do Japão, que é o chamo de verdade, no meu ponto de vista, o original, que deu origem ao europeu, tá? O original, chamo de verdade, ele não é raça, ponto. Não tem o que questionar, pode espernear, fazer o que quiser. Não tem como questionar. O chamo no Japão é um nacional do Japão. Isso está mais do que provado. Vai lá dar uma pesquisada, antes de me questionar, dá uma pesquisada aí para você poder entender. Agora vamos falar do chamo na Europa. O chamo na Europa é uma raça sim, tem padrão sim, mas perdeu a sua identidade racial. É ponto. A minha crítica em cima do chamo europeu é que ele perdeu a identidade racial, perdeu a sua funcionalidade e perdeu o seu objetivo como galo de combate. Então você cria chamo. Chamo é o quê? Ah, um combatente. Mas em combate, não. Aí vem um galista criticar, chamar de Barbie, e o cara que cria ornamental vai achar ruim com o galista. Cara, isso vai ser um problema eterno. Não fique com raiva do galista que chama o chamo europeu de Barbie. Não fique com raiva dele se ele chamar o chamo europeu de Barbie, porque ele tem razão. Porque ele está falando dentro de um conceito de identidade racial. E o chamo europeu perdeu a identidade racial, tá? Você acha que não perdeu? Não, discute comigo não. Pega o seu chamo aí e leva no evento. Ponto. Gente, o mundo do galismo gira em torno do combate. O mundo do galismo gira em torno da ave de combate. Só existe o chamo europeu porque antes existiu o galista. Então, ao criador de ornamental, respeite o galista, porque ele veio antes de você, tá? A raça foi criada, e é uma raça, tá? Aqui, ó, deixar claro aqui, pra vocês não querem me bater e me matar. O chamo europeu é uma raça, sim. Tem padrão, é uma raça, sim. É considerado uma raça, sim. O problema é que a zootecnia critica, tá?
o chamo europeu porque perdeu a principal característica. Isso aí, a minha crítica, ela é fundada, tem fundamento. O chamo europeu perdeu a principal característica. Ainda tá lá no standard que ela tem que ter atitude. Mas atitude pra quê? Ele é um combatente, tem que ter atitude para poder combater. Aí ele corre. Então assim, cadê a fibra? Não tem, perdeu. A identidade racial tá relacionada à fibra do galo, à vontade de combater. E ele perdeu isso daí. Então assim, não critique. Pensa bem, o criador de ornamental não deve criticar o galista que chama o chamo europeu de Barbie ou de show, lá fora é conhecido como ave de show ou ave de exposição. Não critique porque ele não está errado, tá? Ele não está errado. E o galista tem que entender também que o chamo europeu não representa o chamo original. O chamo original do Japão não tem nada a ver com o chamo europeu, tá? O chamo europeu descende do chamo japonês, tá? Ele tem ali a raiz, a ancestralidade do chamo japonês, ele carrega ali a genética do chamo japonês, mas ele perdeu a funcionalidade por uma questão de seleção, que no meu ponto de vista, eles erraram em selecionar uma ave tão extrema, a ponto de andar tão em pé que quase cai para trás, com a asa tão marqueada que a ave não consegue combater. Né? Não tem como, é impossível. Quem cria chamo sabe disso, a imponência dele não serve para nada para o combate. Ela serve para exposição, e para você criar uma ave bonita, para você pôr no seu terreiro, e alguém chegar e falar, nó, que galo maravilhoso, eu acho muito lindo. O chamo europeu para mim, Martins Pipinello, né? Aí tem a Julia Killing, né? Tive o prazer de conversar com a Julia Killing, ela me responder quando eu criava chamo. Então assim, pô, conheci vários realistas, já citei aqui o Kilson Lobão, que é uma lenda viva aí do galismo, meu amigo César Augusto, que para mim fez um dos trabalhos mais bem feitos em relação ao chamo ornamental de exposição. Então assim, pô, eu tenho amigos que criam, tem o Fernando agora tá gravando uns vídeos muito bacanas, aconselho a todo mundo seguir ele lá, sobre o chamo, mostrando sobre o chamo padrão europeu, standard europeu, o chamo de exposição, o chamo standard. Tem nada a ver com o chamo japonês, o que ele mostra lá, entendeu? Então assim, eu não tenho por que criticar essas pessoas que são meus amigos. Agora, eu acho que esse vídeo ficou muito claro que o chamo no Japão é um nacional, assim como o nosso Mura, o nosso galo Mura aqui, tá? E o chamo é uma raça na Europa, mas que perdeu a sua identidade racial. Ele perdeu isso daí. E pra mim, aí que tá o erro, tá? E o standard pede atitude. Aí fica o questionamento, é atitude de quê, né? O que quer dizer com atitude ali no standard britânico? Então é isso aí, gente. Tamo junto aí. Não fica com raiva de mim, não. A gente tá trazendo um conteúdo bacana aqui. E segue no Instagram lá. O pessoal segue no Facebook, mas não tá seguindo no Instagram. Segue lá pra fortalecer o Instagram também lá. E tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo.